graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E vamos então, meus irmãos, dar continuidade à série de mensagens sobre família. Nós temos falado esse mês todo sobre família, a família como criação de Deus. O mês de maio é o mês da família, inclusive hoje nós mandamos um postzinho lá no grupo da igreja, que dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família, né? Que dia abençoado que o Senhor nos deu. Espero que você tenha passado um dia maravilhoso ao lado da tua família, ao lado dos seus filhos, né? Marido, mulher, e principalmente na presença do nosso Deus. Não tem lugar melhor para estarmos do que na casa do nosso Senhor, clamando, orando, pedindo, intercedendo pela nossa família. Amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês, neste momento, a palavra do Senhor, que se encontra em Jó. Jó, nós vamos ler do 1 a 5, depois de 13 a 22, e Jó 2, de 7 a 10. Vou abrir aqui, mas eu já tenho o texto pronto aqui. Amém? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, juntas de boi, e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó lamentou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. Jó 2, de 7 a 10. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Peça a Ele que Ele venha falar
ao seu coração. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, neste momento, ó Deus, mesmo, ó Pai, já temos aqui cantado, Senhor Deus, orado, Senhor Deus, clamado ao Senhor. Quero também, ó Deus, pedir com os meus lábios, ó Pai, a Tua bênção sobre esta igreja através da Tua palavra, Pai. Que não seja eu falando, mas o Senhor através de mim. Que seja, ó Pai, segundo aquilo que o nosso irmão Carlos já orou e pediu ao Senhor, ó Pai. Que eu me esconda atrás da Tua cruz, Jesus, e que o Senhor venha falar através de mim, a Tua igreja. Esta igreja eu sei que é uma igreja preciosíssima aos Seus olhos, e eu sei que o Senhor não a desamparará. Por isso, ajuda-nos neste momento. Tudo aquilo que vem do homem, que caia por terra, mas aquilo que vem do Senhor, fique gravado nos nossos corações, em nome de Jesus. Fala conosco, que eu continue diminuindo, e o Senhor continue crescendo, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que a Tua igreja glorifique o Teu nome, através da Tua palavra. Age no nosso meio, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós começamos a mensagem desta manhã e nós perguntamos como está a sua família. A pergunta que nós fizemos essa manhã foi: como está a sua família? E a resposta comum, por educação, é: vai bem, obrigado, né? Vai bem e obrigado, porque estamos agradecendo a pessoa por ter se lembrado da nossa família, por ter falado dela, por ter citado ela. Então nós dizemos: vai bem, obrigado. Quando falamos de uma família que vai bem, meus irmãos, talvez logo nós pensamos naquela família Doriana. Você lembra da família Doriana? Como é que é? A família Doriana é aquela famosa família que envolve os comerciais de margarina, né? Os comerciais de manteiga. É aquela família linda, maravilhosa, com os filhos sorrindo, alegres, uma mesa farta, cheia de alimento, pai e mãe sorrindo, crianças felizes ao redor da mesa. Essa é a família Doriana. Essa é a família representada. Quando nós falamos muitas vezes em família feliz, nós imaginamos esse tipo de família, né? Uma família ali no meio daquela comilança, daquele banquete ali, e nós imaginamos assim. Mas, meus irmãos, nem sempre essa é a realidade das nossas famílias, não é mesmo? Nem sempre a família vai bem, obrigado, não é? Nem sempre a família vai do jeito que nós gostaríamos que ela fosse. Meus irmãos, o tema que eu trago para os irmãos esta noite é: quando a família não vai bem. Quando a família não vai bem. Nós falamos também pela manhã sobre os planos de Deus para a família. Nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Ele fez a família para que ela fosse boa, perfeita e agradável como a vontade dEle. Quando Deus terminou a sua obra, disse Deus que tudo era muito bom, não é verdade? Então Deus fez a família para ser muito boa. E nós falamos pela manhã que a família é um lugar de refúgio, a família é um lugar de comunhão, a família é um lugar de crescimento. Mas muitas vezes não é isso que nós encontramos em muitas famílias, e até mesmo as nossas de vez em quando passam por essas dificuldades, esses problemas. Apesar de um ambiente de segurança e amor, proteção e cuidado e comunhão com Deus, foi o que Deus preparou para Adão e Eva, para constituírem uma família. Nós sabemos, meus irmãos, que apesar desse ambiente maravilhoso que Deus construiu, de segurança, comunhão, amor, para Adão e Eva constituir a sua família, não foi isso que aconteceu, porque veio a queda de Adão e Eva. E junto com a queda, meus irmãos, quando nós olhamos Gênesis 3, de 17 a 19, a palavra do Senhor vai nos dizer que, visto o Senhor castigando ali Adão pela sua desobediência, Ele diz: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita será a terra por causa de você. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que
alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão, e até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Nós percebemos que com a queda do homem, aquele paraíso, aquele lugar preparado por Deus, um lugar seguro na presença de Deus, um lugar ali de amor, de alegria, de comunhão do homem com a sua esposa, futuramente do homem com seus filhos, e do homem com Deus, nós percebemos que através da queda é rompido, há um rompimento ali, há uma separação. E nós percebemos aqui o castigo do homem, nós falamos sobre amanhã, sobre a necessidade de cultivar. Deus colocou Adão no Éden e colocou ele lá para cultivar, para cuidar do jardim. E era uma tarefa gostosa de se fazer, uma vez que você não cansava, uma vez que você não tinha espinhos para que machucassem as suas mãos, não tinha ervas daninhas crescendo o tempo todo. Mas apesar da queda do homem, nós percebemos que com a queda do homem vem também essas coisas. Vem ervas daninhas, vem espinhos, abrolhos, uma dificuldade grande de se cultivar. E quando nós falamos em cultivar o amor na família, quando nós falamos em cultivar o carinho, cultivar a segurança, a atenção, também se torna difícil para o homem conseguir sustentar a sua casa, porque com dores e dificuldades agora ele trabalha, e na família também há problemas, não são só os espinhos e abrolhos que surgem, são doenças, é o câncer, é a rebelião, nós percebemos, é o Covid que vem, são catástrofes naturais que surgem para assolar a humanidade, e por fim, a morte, que é uma separação terrível entre nós e aqueles a quem nós amamos, não é verdade? Essas são as dificuldades que o homem enfrenta por causa da queda. Essas são as dificuldades que o homem tem de se manter por causa da queda. E essas mesmas dificuldades vêm também sobre as nossas famílias. Porque requer de nós muito esforço para mantermos esse amor, esse carinho, esse cuidado no lar. E é claro que nós não estamos sozinhos. Apesar de tudo, Deus continua mantendo. Apesar de tudo, Deus continua guardando. Apesar de tudo, Deus continua nos dando força para vencermos as dificuldades. No mundo, nós temos aflições, mas Ele nos manda ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós podemos perceber isso, meus irmãos, as dificuldades de se manter uma casa, uma família, logo na primeira família. Parece que virou uma bagunça a vida de Adão e Eva. Uma coisa que era para ser fácil, se tornou difícil. Nós percebemos logo no começo, na primeira família, a primeira família constituída por Deus, após a separação, nós vemos um assassinato. Um irmão matando o outro irmão, por ciúme, inveja. Nós vemos um irmão ali assassinando o outro irmão. Você tem ideia que logo na primeira família, aquela família que Deus criou para cuidar um dos outros, para terem filhos, encherem a terra, a família que Deus criou para que fossem bênção para todas as famílias da terra, por causa de um erro, por causa de uma desobediência, logo na sua primeira família, já há ali um assassinato, já há ali a morte. E como é difícil, né, lidar agora com as pessoas. É muito fácil o pastor chegar aqui de manhã e pregar, e nós precisamos, porque Deus tem um plano para a nossa família. Deus deseja uma família feliz para mim e para você. Os planos de Deus não mudaram, meus irmãos. Os planos de Deus continuam sendo o mesmo. A vontade de Deus continua sendo a mesma. Ela continua sendo boa, ela continua sendo agradável, perfeita. E nós precisamos buscar essa vontade de Deus para a nossa vida, para a vida das nossas famílias. Mas é difícil muitas vezes reger a família, não é mesmo? Por causa dessa dificuldade, por causa dessa desobediência, por causa dessa rebelião. Às vezes parece que nós fazemos tudo certinho, né? Mas parece que tem aquele filho que insiste em ir pelo caminho errado, não é mesmo? A gente às vezes está lá trabalhando, está lutando, está ensinando do mesmo jeito para todos. E no final das contas, pelo resultado, todos não deveriam sair do mesmo jeito. Mas não é isso que acontece, não é? Nós ensinamos todos do mesmo jeito, nós damos o mesmo amor para todos, mas existem alguns que acabam fugindo do caminho.
E é por isso que muitas vezes nós precisamos ter aí mais empenho com aquele que é o mais desobediente, com aquele que que mais apronta, aquele que mais se rebela. E aí muitas vezes até mesmo os filhos não conseguem entender, acha que o pai ou a mãe ama mais o outro do que ele, não é isso? Fala, o senhor ama mais o outro, mas a gente vê uma pessoa, um menino ou uma menina que apronta tanto, e requer muito cuidado, requer muita chamada de atenção, requer muita atenção, acaba puxando mais energia dos pais. E eu posso mostrar isso para você através da palavra de Deus. Quando nós vemos a palavra do Senhor, lá em Lucas 15, de 1 a 7, nós vemos a parábola da ovelha perdida. Nós olhamos lá e o Senhor Jesus, Ele nos diz através dessa parábola, qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa a 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que desta forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Qual que foi a ovelha que precisou de mais atenção? Qual que foi a ovelha que precisou do pai sair da sua zona de conforto e ele ir lá atrás para pegar, né? Tinha um meme passando por aí, né? O pastor cuidando da ovelha, não sei com quem viu, o menininho puxando a ovelha pela orelha, né? A ovelha não queria ir e ele puxando a ovelha pela orelhinha, não sei quantos viram isso, né? Mas é isso. O pai às vezes precisa se desdobrar muito mais por alguém que está perdido do que por alguém que já está ali obediente na sua casa. Quando nós falamos disso, podemos ir também na parábola do filho pródigo. O que é que nós vemos na parábola do filho pródigo? Nós vemos logo no começo. Nós olhamos lá, Lucas 15, de 11 a 32. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E quando nós falamos nisso, meus irmãos, nós podemos entender que uma herança nós só recebemos quando o doador, né, quando aquele que é o responsável, ele morre, não é mesmo? Então nós podemos ver que o filho mais novo, ele estava sendo sem educação com seu pai. Estava querendo algo que nem era de direito dele ainda, porque seu pai nem havia morrido. Mas ele já estava querendo, já estava pensando já na sua herança. E nós percebemos que depois que ele sai e apronta e faz tudo o que faz, nós podemos olhar no versículo 20, que o pai está ali, esperando o filho voltar para casa. No versículo 20 diz lá: estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e abraçou e beijou. O pai está lá esperando o filho voltar. Aquele cabeçudo, né, que foi embora, aquele que dá cabeçada na vida, aquele que é uma bagunça, que só faz coisa errada, mas que requer da atenção do pai. E aí os outros filhos acabam achando que aquele filho ali tem mais amor, tem mais atenção. A realidade é que nós precisamos separar as coisas, né? Amor e atenção. Nós devemos amar todos os nossos filhos por igualzinho. Mas tem uns que precisam de mais atenção do que outros, porque se deixarmos, eles vão embora mesmo, vão dar cabeçada no mundo mesmo. Então precisa de mais energia, precisa de mais força. Nós percebemos então que o filho mais velho, ao chegar em casa, depois de um dia trabalhoso no campo, ele chega lá e ele vê que está tendo festa, está tendo um novilho lá, gordo, sendo assado, e ele pergunta para os seus empregados, né, empregados do seu pai: olha, o que está acontecendo aí? Seu irmão mais novo voltou para casa. E nós vemos o filho aqui então, indignado, falando com seu pai, né? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e
voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós percebemos, meus irmãos, que na família há lutas, há um empenho dos pais para manter os filhos na linha, e há filhos que realmente trazem dificuldade. Na primeira família, nós já podemos ver isso. Perderam o controle, e percebemos que Caim vai então e assassina seu irmão, mata seu irmão Abel. Então há uma necessidade nas nossas casas de nos empenharmos com os nossos filhos e entendermos como funciona cada um. Glória a Deus quando todos eles são a bênção, não é verdade? Quando todos eles ouvem, quando todos eles praticam, quando todos eles não se rebelam. Mas quando há aquele que insiste em fugir, insiste em bater a cabeça, insiste em fazer coisa errada, esse precisa de mais oração, esse precisa de mais joelho no chão, esse precisa de mais repreensão, esse precisa de mais conselho. E infelizmente aqueles que ficam acabam entendendo que aquele ali é o mais amado, não é verdade? Mas a verdade é que o Pai ama a todos, Deus ama a todos. Meus irmãos, voltando então ao texto que nós falamos hoje, nós podemos perceber aqui a dificuldade de uma família. Nós percebemos aqui, meus irmãos, Jó, um homem íntegro diante de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz aqui que Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Muita gente vem na igreja e imagina que uma vez que você é um cristão, uma vez que você é salvo, uma vez que você aceitou a Jesus, que você não vai ter dificuldade nenhuma, você não vai ter problema nenhum. É só olhar a história de Jó e você vai ver que as lutas estão aí, as dificuldades estão aí. A palavra nos diz que de madrugada ele oferecia um holocausto em favor dos seus filhos, pois ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó, oferecer sacrifícios ao Senhor por causa dos seus filhos. E aí nós vemos então uma situação como essa vir. Eu não sei se os irmãos notaram, mas eu fiz questão de pular a parte de Satanás. A parte em que Satanás vem junto com os ministros do Senhor, os anjos do Senhor, e ele na reunião, e ali o Senhor está falando com Satanás, falando, olha, da onde vens? Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu pulei essa parte. Sabe por quê? Porque se a gente pula essa parte, veja só, tudo fica muito natural. Tudo fica muito normal. É o dia a dia do ser humano. Muitas vezes, calamidades que assolam a humanidade, que assolam as nossas famílias. Jó estava na sua casa, estava oferecendo sacrifício a Deus, estava indo na igreja todos os domingos, orando ao Senhor pelos seus filhos, pensando até mesmo no que é que eles estavam pensando sobre Deus, com medo deles terem feito alguma coisa errada. Jó era o homem mais rico que tinha naquela região. E de repente, uma calamidade. Nós vemos calamidades após calamidades chegando. Ladrões que vêm e roubam todo o seu gado, matam os seus funcionários. Nós vemos até mesmo fogo que cai do céu, matando ali as suas ovelhas, matando ali os seus empregados. Vemos mais bandidos vindo, roubando o resto. E aí de repente nós vemos que um vento vem soprando e derruba a casa de Jó, e derruba sobre toda a família dele. Quantas histórias assim nós não vemos todos os dias? É só abrir a sua televisão e você vai ver muitas delas exatamente como essa. Quantas vezes em janeiro, fevereiro, em tempo de chuva, nós não ouvimos famílias inteiras que foram dizimadas por causa da chuva? Desmoronamentos que houveram e soterraram famílias inteiras. Só um sobrou. Só 2 da família sobraram. Quantas histórias assim nós não vemos? Eu tirei a parte espiritual para que você veja também que muitas das vezes as coisas acontecem e nós não temos a oportunidade de ver aquilo que Deus apresentou para nós aqui no livro de Jó. A parte espiritual daquilo que está acontecendo na vida de Jó. Então, muitas vezes a calamidade vem sobre as nossas famílias e nós julgamos a Deus. Nós queremos amaldiçoar a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Crente também passa por crise, meus irmãos. Crente
também passa por crise. E nós podemos perceber isso através da mulher de Jó. Como nós podemos ver, Jó, ele não amaldiçoa Deus. Ele fala, eu vim nu ao mundo e assim eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus. Ele não se voltou contra Deus. Mas a família de Jó era uma família de crentes, uma vez que ele era o cabeça da casa, e o sacerdote do lar é aquele que conduz a casa na religião, no Deus que serve. E assim deveria ser eu, e assim deveria ser você também, homem que está aqui hoje, homem que nos vê pelo YouTube, uma vez que você foi chamado para ser o sacerdote da tua casa, o cabeça do lar, conduzir a tua família nos caminhos do Senhor. Mas nós vemos aqui então a esposa de Jó falando com ele. E ela diz o seguinte: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios contra Deus. Interessante, né? Às vezes nós olhamos essa mulher e nós julgamos ela, não é mesmo? Nós olhamos e vemos Jó tão íntegro diante de Deus, tão bom diante de Deus, não falando mal, está sendo provado por Deus e ele está sendo aprovado. Quando Satanás chega para... Primeiro vem Satanás derrubando todos os bens, a família dele, e o Senhor, antes Satanás tinha chegado, o Senhor, você viu meu servo Jó? A resposta de Satanás para Deus é: o Senhor o cerca por todos os lados. Eu quero te dizer, meus irmãos, que você não precisa ficar com medo de Satanás, porque Deus tem te cercado por todos os lados. O Senhor tem te cercado por todos os lados, Ele tem guardado você e Ele tem guardado a sua família. Mas nós percebemos que mesmo com toda a dificuldade, Jó não desonrou a Deus, não falou mal de Deus. E aí então Satanás vem de novo diante de Deus e fala: olha, qualquer coisa o homem vai dar, pelo seu corpo, pela sua saúde, pela sua vida. E o Senhor diz: olha, então tá bom, toca, mas não tira a vida, que a vida é minha, me pertence. A sua vida, a vida da sua família pertence a Deus. A última palavra sobre a vida da sua família, sobre a vida do seu esposo, sobre a vida do seu filho, vem do Senhor. Essa que é a realidade. Então Satanás toca Jó, e nós percebemos que ele tem feridas da sola do pé à ponta da cabeça, e mesmo assim ele continua firme. Mas vem a sua esposa e diz: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. E aí agora é o Deus dele, não é mais o Deus dela. Quantas pessoas não passam por essa situação? E quando nós pensamos na mulher de Jó, você fala: nossa, coitada, né? Olha aí, negou a Deus. Olha aí, amaldiçoou, mandou ele amaldiçoar a Deus. Olha só que infeliz. É fácil, né? A gente fica bravo com uma pessoa, uma situação assim, vendo essa história. Mas se coloca no lugar dela. Se coloca no lugar de uma mãe que perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, e por fim não pode ter o marido, não pode ter o ombro do marido para chorar, não pode ter o consolo do marido, porque ele está numa situação pior, está numa situação horrível. O interessante, meus irmãos, que eu quero dizer para você, que quando a nossa família entra em crise, quando a nossa família está sendo prejudicada, é preciso manter a sensatez, é preciso manter o juízo, é preciso manter a consciência. E muitas vezes daquele que mais está sofrendo é que vem a palavra de consolo. Muitas vezes daquele que mais está perdido, naquele que mais está sofrendo, daquele que mais está sendo assolado, é que vem a palavra de consolo. Você fala: gente, mas você está numa situação pior. É o que está pior entre a gente. Nós estamos aqui sofrendo, estamos aqui negando, questionando Deus, por que esse câncer veio, por que temos meses para ficar com você, e você está aí consolando, você está aí falando, você está aí, sabe, falando de Deus. Cadê esse Deus? Onde é que Ele está agora? Por que você não pede para Ele te curar? Por que não pede para Ele te proteger? E a pessoa está ali, mantendo a sensatez. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que Ele faça ou deixe de fazer, Ele continua sendo Deus. E a pessoa continua ali consolando.
Olha só a prudência de Jó para com sua esposa. Ele olha para ela e ele diz: você fala como uma insensata. Agora, a pergunta que eu faço para você é: a mulher de Jó era insensata? Jó está falando aqui: você fala como uma insensata, mas você não é uma insensata. Eu sei exatamente quem você é. Você é a esposa que Deus me deu. Você é a mulher que Deus colocou do meu lado. Eu sei que você está passando por uma situação difícil, eu entendo, você é mãe. Eu sou pai. Mas eu entendo que aqueles filhos saíram do seu ventre. Eu entendo que você deu a ele todo o carinho, toda a atenção do mundo. Eu entendo que enquanto eu estive na lavoura durante o dia inteiro, suando para trazer alimento para a nossa família, você estava sentado com eles, enxugando as lágrimas deles, se alegrando com o sorriso deles, se alegrando na presença deles. Eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento. Você está falando como insensata, mas você não é insensata. Meus irmãos, dentro da família precisa ter um norte. Dentro da família precisa ter um luzeiro, alguém que resplandeça a luz quando as trevas são densas. Alguém que ilumine. Alguém que enxergue quando todo o resto está cego, quando todo o resto não está vendo. Alguém que coloque seus joelhos no chão quando todos os outros não têm mais força para colocar. Alguém que continua confiando em Deus e colocando a sua fé no Senhor, quando todos os outros já desistiram dele. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que você está falando porque está com dor. Mas não seja insensata. Eu sei que você não é esse tipo de pessoa. Meus irmãos, se já não bastassem os problemas naturais que nós temos que enfrentar na vida, infelizmente ainda nós temos os de ordem espirituais. O inimigo anda ao derredor, buscando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Se nós contamos a história de Jó sem incluir Satanás na história, nós só vemos situações naturais, calamidades que acontecem com muita gente por aí, e é só abrir a televisão e nós vemos isso. Nós precisamos saber de que uma vez que nós saímos do Éden, o pecado tem assolado a terra, o inimigo tem tentado destruir as nossas vidas, ele tem tentado derrubar as nossas famílias, ele tem tentado nos separar da comunhão com Deus, ele tem tentado nos separar daquilo que Deus tem como projeto para a família. E muitas das vezes, situações difíceis vêm para nos provar, e dentro da família tem que ter aquele que se mantém firme, aquele que tem palavras de sabedoria, aquele que tem prudência, aquele que vai com calma, porque ele sabe que Deus um dia vai restaurar, aquele que sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Estou passando por isso agora, estamos passando por essa situação agora, a família está sofrendo agora, mas nós vamos nos alegrar depois. Nós vamos sorrir depois. Nós vamos vencer depois. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 126, de 5 a 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O nosso trabalho não é vão no Senhor, e Ele começa primeiro dentro das nossas casas, junto às nossas famílias. Muitas vezes eu ouvi minha mãe falando, e eu falava, minha mãe exagera, eu falava, não, é exagerada demais. Eu falava, olha, eu chorei lágrimas de sangue por vocês. Não é assim, mãe? E eu falava, que exagero, como assim? Chorou lágrimas de sangue por mim, mas eu sei que eu dei muito trabalho. Só ela sabe quantas vezes ela se colocou de joelhos no chão, orando pelo seu filho, pelos seus filhos. Quantas vezes ela chorou no banheiro para que a gente não visse. Quantas vezes com má educação, às vezes nós tratamos, e com sabedoria ela soube remediar, soube ter autoridade. No momento em que se esteve na frente com autoridade, imponência,
mostrando o lugar do filho dentro de um lar, mas dentro do banheiro, alguém frágil, chorando, sentado, pedindo a Deus força, me ajuda, Pai. É difícil, eu não sei se eu consigo controlar, eu não sei se eu vou conseguir cuidar, se não for o Senhor para me ajudar, eu não sei onde eles vão parar desse jeito. Todo lar precisa ter alguém que seja a luz, que seja o sal, que esteja disposto a pagar o preço, que esteja disposto com lágrimas semear todos os dias, andar, sair andando e chorando, mas com a plena certeza da vitória, com a plena certeza de que com júbilo voltará, com alegria, carregando os seus feixes, carregando o fruto do seu trabalho. Meus irmãos, Deus não perdeu o controle. Deus está em todo o processo na vida de Jó. Em tudo o que aconteceu, Deus está presente. E eu quero dizer para você, na sua vida, na sua família, apesar de ela não ser hoje, talvez, aquilo que você esperava, talvez não ter seu marido na igreja, não ter seu filho na igreja, alguns com filho nas drogas, outros com marido que chega bêbado em casa, dificuldades que enfrentamos no lar, Deus está no controle da tua família. Deus está controlando a tua vida. Deus não está dormindo no céu. Satanás está trabalhando contra as nossas casas, mas Deus está guardando, Deus está protegendo, Deus está livrando. Quando nós vemos Jó, último capítulo 42, de 10 a 17, nós podemos olhar aqui. Depois que Jó orou por seus inimigos, por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda a de Késia, e a terceira a de Querem-Hapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Deixa eu te falar uma coisa. Em algum momento aqui, a Bíblia está falando que Jó deixou a mulher dele. Algum momento aqui, a Bíblia está dizendo que Deus deu para Jó, além de novos filhos, novas propriedades, novos animais, tudo em dobro, deu para ele também uma mulher nova. Porque aquela lá era descartável, ela falou mal de Deus. Ela mandou ele negar a Deus, mandou ele amaldiçoar a Deus. Não, deixa eu te falar uma coisa. Se tem alguém que conhece o nosso interior, é Deus. Se tem alguém que conhece o nosso espírito, é Deus. Se tem alguém que conhece a nossa tristeza, é Deus. Ele sabe o que vai dentro da nossa alma. Ele sabe o que vai dentro da tua alma. Quantas pessoas, diante de uma calamidade, diante da perda de um filho, diante da perda de um parente, não amaldiçoaram Deus, não brigaram com Deus, não apontaram o dedo para o céu e disseram: por que o Senhor me arrancou ele? Por que o Senhor me arrancou ela? Por que o Senhor tirou da minha vida? Por que o Senhor fez isso comigo? E Deus está ali.
Ele não está ali com a mão levantada para amaldiçoar, para condenar. Ele está olhando para dentro de cada um, e Ele está vendo a aflição, Ele está vendo a dor, Ele está sentindo a sua dor, o seu pesar, a sua perda. Ele conhece o seu interior. Quantos já não julgaram Deus? Quantos já não disseram: nunca mais na minha vida eu piso dentro daquela igreja? O Senhor me deu, mas o Senhor tirou. E quando menos se espera, aquele choro que dura um tempo, um dia, de manhã, vem a alegria. E aí a gente percebe o quanto Ele é bom. E aí a gente percebe o quanto Ele tem trabalhado, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos protege, o quanto Ele nos guarda, o quanto Ele é bom. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. É porque Ele é bom. E a sua bondade permanece para todo sempre. Meus irmãos, a palavra não diz, mas nós também não vemos Jó trocando de mulher. Jó manteve a sensatez. Uma vez que o Senhor entende que nós casamos, e quando nós casamos, esse casamento é para sempre, até que a morte nos separe. Com certeza Deus não queria que Jó se separasse de sua mulher, só porque no momento de dor, no momento de aflição, ela mandou ele amaldiçoar Deus para morrer. A mesma bênção, eu creio, que as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó, também estavam sobre a vida da mulher de Jó, e ela pôde também se alegrar, ela pôde também louvar a Deus, ela pôde também ver quão bom é esse Deus, e a sua bondade, a sua misericórdia sobre as nossas vidas se renovam a cada manhã. Deixa eu te falar uma coisa, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Mas não desista dela, não desista dele, não desistam deles. É a sua família. Deus quer abençoar. As mãos dele não estão abaixadas para não abençoar a sua família. Ele criou, ele é o criador da família. Ninguém mais do que ele quer que a sua família dê certo, que a sua família seja bênção, que a sua família seja o modelo de família. Não aquela família de atores, Doriana, em meio a uma mesa farta, mas uma família feliz, mesmo com uma mesa que não esteja tão farta, mesmo que o filho esteja dando problema, mesmo que a filha esteja às vezes saindo do caminho. Deus quer fazer da tua família uma família feliz, uma família que se perdoa, uma família que se ama, uma família que erra, sim, porque somos humanos, não somos perfeitos, mas que reconhece os seus erros, que permanece firme. Meus irmãos, que possamos realmente entender através da história de Jó, através da mulher de Jó, que Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, e por mais que venham as dificuldades neste mundo, nós sabemos que a nossa vida não é aqui. Passamos por provas e dificuldades, perdas, tentações, problemas, mas confia em Deus. Continua orando pelo teu filho que está na droga, continua orando pelo teu filho que está no álcool, continua orando por aquele filho rebelde, pela esposa que está querendo sair de casa, pelo marido que está querendo abandonar o lar. Continue orando pelos seus filhos, continue chorando por eles, porque um dia você vai colher o fruto do teu trabalho e você vai se alegrar naquilo que Deus está fazendo no teu lar, através da sua vida. Mas mantenha a sensatez, mantenha a firmeza, mantenha a esperança neste Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus, amém?